Boa tarde, camaradas. Desejo saúde a todos e sejam bem-vindos aqui ao meu primeiro vídeo sobre investimentos. Hoje eu quero tentar esse formato sem cenário, sem edição, que é mais para que a gente tenha uma introdução ao tema, né, a parte chata, e para que a gente já tenha as dúvidas e os interesses de vocês para quando eu for fazer o primeiro vídeo bonitinho e certinho, certo? Hoje a gente vai tratar então de dois temas principais. O histórico, como foi aí, o que era investimento no Brasil e o que mudou. E a gente vai tratar também de por que investir hoje ou no futuro próximo na Bolsa de Valores ou em qualquer tipo de investimento que não seja deixar o dinheiro parado. Beleza? Começando pelo histórico. Até os meados da década de 60, assim, investimento no Brasil era muito conservador. Basicamente, investir era sinônimo de ter imóveis. E não é raro você ouvir falar aquelas grandes famílias ricas, que hoje em dia ainda são ricas, falar assim, porque meu avô tinha muita terra, e por isso, né? E realmente, ter terra, antigamente ter imóvel, ter a casa própria, ter um terreninho, era o sonho de todo mundo. É provável que vocês ouçam o avô de vocês, eu, por exemplo, ouço meu pai, porque ele é velho, falar assim, quem não deve não tem. Era um raciocínio até de que você podia fazer dívida para que você tivesse o bem, né? Ninguém nunca teve medo de fazer dívida se você tivesse lá o imóvel ou o carro ou o que fosse, né? Tinha que ter o bem material. E apesar desse conceito de bem material não ter mudado tanto, hoje tem muitas outras formas de investir em si. Naquela época era simplesmente imóvel. Os anos 70 foram conhecidos como o boom da Bolsa, né? Principalmente a Bolsa do Rio de Janeiro, subiu, começou a ter a legislação facilitando, mas era um conhecimento que sempre ficou restrito a quem já tinha dinheiro. Lógico, né? Se você tem uma empresa e você está procurando financiadores para sua empresa, você vai com certeza ir atrás de quem tem dinheiro. Você não vai sair na rua perguntando para quem tem 100 contos de réis, um conto de réu, um conto de réis, para saber se ele queria investir ou não. Então, investir ainda era um conhecimento elitizado, vamos dizer assim. E continua assim. Nos anos 90, finalmente teve a abertura do mercado para o mercado estrangeiro. Então, isso trouxe algumas coisas. Dinheiro de fora começou a entrar. A globalização começou a forçar uma competição do mercado nacional, né? Então era muito fácil ser a Petrobras antes da existência de todas as multinacionais do petróleo aqui dentro, né? Embora elas já estivessem antes, isso aí abriu caminho para essa competição direta. E aí, quem que o investidor lá dos Estados Unidos vai botar o dinheiro? Na Petrobras ou na Texaco, na Shell, né? Em outras aí. Então, isso aconteceu que não com a Petrobras, que a Petrobras sempre foi muito forte, mas isso aconteceu com várias empresas fechando ao longo da década de 90, no finalzinho da década de 90. Então, se a gente comparar de 97 a 2001, a quantidade de dinheiro que estava circulando na bolsa por dia caiu em 2/3, uma baita de uma crise, né? E isso foi causado por essa competição internacional e mais começou a enroscar a legislação. E aí, de 2001 a 2003, surgiu o novo mercado nacional, que repaginou a parte de legislação, reanimou o mercado de uma forma geral e reanimou as empresas de uma forma geral. E aí, de 2003 para frente, dezenas de empresas abriram capital, né, começaram suas atividades, e outras dezenas de empresas saíram do capital fechado para o capital aberto. E uma empresa se tornar capital aberto significa que qualquer pessoa, qualquer CPF, ou né, nem CPF, mas qualquer pessoa de fora, ou até mesmo outra empresa, pode investir numa empresa. Então, você, eu, podemos comprar ação de qualquer empresa do Brasil que você pensar. Hoje em dia, né, até quase qualquer empresa do mundo, se ela tiver capital aberto. E como facilitar a entrada do capital aberto, muitas empresas, coisa de 450 empresas hoje têm capital aberto possíveis de serem compradas hoje aí na Bolsa de Valor por qualquer pessoa. Isso tudo, todas essas transformações, somadas à união do que era a Bolsa de Valores de São Paulo com a Bolsa de Mercadorias e Futuros na nossa potência Ibovespa,
nos trouxe a atual oportunidade que é investir na bolsa. Mas por que oportunidade, né? Por que eu tenho que investir meu rico dinheirinho na bolsa? Essa é a segunda parte do vídeo. Então, vamos para ela. Vocês ouviram lá que o avô achava que quem não deve não tem que ter imóvel, né? Provavelmente os pais de vocês, ou até alguns que forem mais velhos aí, vão lembrar que nos anos ali 2000, 2010, o Brasil era o país dos rentistas, né? Por que país dos rentistas? Se você tinha 3 cifrões, você botava ele lá na sua poupança rendia 10, 12, 14% ao ano, e dali 8 anos você tinha 100% a mais. Então, era um absurdo, né? O juros em cima de juros, que a gente costuma dizer. Então, você botava lá 100 mil, dali um ano tinha 114 mil, sem contar o que você botou a mais. Dali outro ano tinha 130 mil, ia subindo em cima de porcentagem, e você não precisava se preocupar com investir. Porque a taxa o que seria a taxa Selic, né, ela era muito alta. Só colocar o dinheiro na poupança já te garantia um baita de um investimento. E hoje em dia não está mais assim. Para quem não sabe, a taxa Selic hoje está 2,25%. Ou seja, você botou lá 100 mil reais investidos na sua poupança, nenhuma rende 100% do CDI, né, vai render um pouquinho ali, então você vai ter 102 mil depois. E a inflação, por exemplo, em 2019 foi 4%. Então, você saiu de 100 mil para 102 mil, enquanto que tudo ficou 4% mais caro. Então, na verdade, você perdeu 2% do que você tem, se a gente levar em consideração que continuem essas taxas, né? Tanto a taxa de inflação, que também está caindo, mas se fosse uma taxa de inflação de 4% e a nossa atual taxa Selic, vocês perceberam que você estaria perdendo dinheiro. Então, acabou o país. Era dos rentistas. Desculpa, apesar de eu ter falado que não ia editar o vídeo, deu um puta barulho e minha mulher chegou, eu tive que parar para continuar agora. Com o fim da época dos rentistas, somado também à nossa atual inversão da pirâmide etária, ou seja, todo aquele planejamento de aposentadoria, seja pelo Estado ou até alguns particulares, está começando a sofrer essa inversão da pirâmide etária. Não tem como as atuais pessoas que estão pagando cobrirem os custos dessas pessoas que já se aposentaram. E quem é profissional liberal é obrigado a pagar um plano de aposentadoria simples, né? Um plano de aposentadoria individual. Paga a vida inteira e lá na frente começa a receber. O que também acaba tendo um desconto na sua possibilidade de renda muito grande. Porque se você está pensando em daqui 30 anos começar a viver do que você guardou para aposentadoria, por que não fazer você mesmo? Por que colocar isso aí na mão de uma empresa que vai tirar os 10%, os 20%, a quantidade dela em cima desse seu dinheiro? Ou então, por que colocar isso na poupança que já não está rendendo tanto? Por que colocar isso em qualquer lugar que você não sabe como funciona? Um fundo multimercado, tem um fundo bom no meu banco, meu gerente disse. Mas você sabe como funciona? Você sabe qual a porcentagem está em ações, qual a porcentagem está em fundos imobiliários, em renda fixa, em qualquer coisa. Porque um fundo multimercado ele é super abrangente. E não é no melhor interesse seu que isso esteja em coisas que você não entende. E você pode fazer muito parecido. Talvez possa até fazer melhor, porque é o seu dinheiro. E junto com quando você aprende o investimento, quando você aprende a teoria do porquê investir, como salvar, qual que é o rendimento, qual que é o risco, você também entende a importância da economia no atual. Então, todo tipo de aprendizado no sentido dinheiro é válido para você, seja qual for o estágio da sua vida. Você não precisa pensar para daqui 30 anos, mas você precisa pensar em, vamos supor, eu trabalhei a vida inteira, eu tenho X. O que eu posso fazer com esse X? Eu coloco ele na poupança? Não. Eu falei que não, várias vezes. Eu coloco ele só num fundo que tenha um super rendimento mensal? Também não, calma lá. Esse fundo aí que tem um super rendimento mensal que te paga altíssimo,
ele é como? Ele tem risco, ele não tem? Então, individualmente, qualquer coisa pode parecer atrativa e vai parecer atrativa quando alguém fala para você e não é você que vê. Então, se o gerente chegar, alguém no YouTube chegar e falar, ó, tal bagulho, tal empresa, tal ativo, tal fundo é uma boa, e não for, quem você vai culpar? O cara? Não, porque foi você que errou. Então, mesmo quando errar, e eu já errei, é melhor que você tenha nas suas mãos o seu presente financeiro e o seu futuro financeiro. Então, pensando inclusive em aposentadoria, você pode investir hoje numa empresa que daqui a 40 anos vai ser a maior do seu serviço. Por exemplo, quem investiu 40 anos atrás na Ambev, ou 30 anos atrás na Ambev, hoje está colhendo os frutos da empresa que tem 60% do mercado de bebidas alcoólicas, né? 60% do mercado do Brasil, que é uma baita uma população. Então é uma geração de caixa, uma geração de renda muito grande. Quem começou a investir lá atrás hoje está só colhendo os frutos. Então, no fundo, o que eu quero com essa série de vídeos que eu vou fazer é ensinar vocês a importância da quantidade de sementes que você planta e de cuidar dessas sementes e estar sempre plantando novas sementes para que lá na frente pelo menos uma dessas árvores floresça, se não todas elas deem frutos, né? Então, 3 coisas. Falência da renda fixa, né, que é o fim da poupança. A porcentagem agora não facilita que você deixe seu dinheiro parado, tem que colocar em algum lugar. Inversão da pirâmide etária, ou seja, você vai ser responsável pela sua aposentadoria. Não confie em ninguém, o dinheiro vai te sustentar quando você não puder mais trabalhar para se sustentar. E, junto com tudo isso, para nossa felicidade, desde 2003, o novo mercado e agora, principalmente nos anos recentes e depois do corona crash, né, da crise do corona, a ascensão constante do mercado de ações. A facilidade que você tem de se tornar sócio desde da massa de bolo que você compra para fazer, da massa pronta que você compra para fazer um cupcake, até a Coca-Cola, McDonald's, qualquer empresa. Você pode se tornar sócio e não é caro, né? Essa oportunidade é sensacional. E o porquê é isso. Você hoje apostar numa empresa, né? E a gente não está falando de apostar, colocar tudo que eu tenho numa empresa só. Não. Vocês vão ver ao longo das minhas explicações que você montar uma carteira aproveitando diferentes ciclos econômicos, aproveitando diferentes setores da economia, juntando tudo isso para evitar que você também corra risco, né? Pô, você aposta tudo no McDonald's e amanhã descobrem que McDonald's dá câncer. E aí? Todo mundo vai parar de comer McDonald's. Você parou de ganhar, apesar de McDonald's ser uma excelente empresa há 100 anos, desde 67, sei lá. Uma excelente empresa há 50 anos. Você não pode colocar todo o risco numa empresa só. Você não pode colocar todo o risco num setor só. Por exemplo, eu quero colocar tudo que eu tenho em... Vou fazer um exemplo esdrúxulo, na época antes da internet. Colocar tudo que eu tenho numa loja física que vende roupas. Por exemplo, uma Renner da vida. Vamos supor que a Renner não tivesse o site, né? Hoje, tudo vende por site. Quem vai na loja física? Ninguém. A própria Renner está tendo que se reinventar na internet para conseguir manter. Então, assim, você vai conseguir identificar boas empresas e você vai conseguir pensar no que você vai querer para o seu dinheiro se você estiver comigo aí até o final desse aprendizado. Beleza? Acho que é isso. Fim do primeiro vídeo. Eu me despeço e espero que eu tenha já pelo menos introduzido o assunto